Você acredita em aprender a nadar em 30 lições apenas lendo um livro? Você já viu alguém andar de bicicleta porque leu um artigo e a partir daquele artigo começou a andar de bicicleta, ficar sobre duas rodas pela primeira vez? Ou ainda, você já viu alguém saber dirigir, manobrar, fazer baliza apenas lendo o manual? Tudo tem que ser treinado. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Olá pessoal, eu sou o professor Frederico Carvalho e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da tarefa de casa, sobre a questão do dever de casa. Alguns alunos e alguns pais ficam muito chateados quando os professores passam tarefas de casa e acham que é para dar trabalho à pessoa, né? O aluno ter trabalho, às vezes ele tem outras atividades, outras coisas para fazer e o professor fica passando tarefas. Bom, você já viu alguém aprender natação sem entrar na piscina? Pois é, tem que entrar na piscina, tem que conhecer os movimentos. Então, não basta você ler sobre natação, você precisa praticar. É necessário, é fundamental. Alguém aprende a andar de bicicleta sem a prática? Andar sobre duas rodas, né, paralelas, sem prática? Difícil. Você imagina alguém aprendendo a dirigir sem tocar num carro, apenas lendo o Código Nacional de Trânsito? Claro que não. E isso acontece em todas as disciplinas, em toda a área de conhecimento. Por quê? Porque, afinal de contas, o que a gente não rememora, o que a gente não treina, o cérebro não fixa. O cérebro ou fixa coisas traumáticas, ou fixa coisas que são repetidas, que são estudadas, que são aprendidas no cotidiano. Daí você tem até um conceito de formação continuada, ou seja, sempre me formando, sempre aprendendo, sempre estudando, sempre conhecendo, sempre lendo e assim sucessivamente. Então, às vezes a escola recebe pais revoltados com o excesso de exercício de casa, como também encontra pais que às vezes estão revoltados porque falta exercício de casa. Poxa, não tem mandado exercício de casa para o meu filho. Então, é muito importante, uma coisa que muita gente não presta muita atenção, mas é muito importante o uso da agenda. Os professores, de um modo geral, é claro que a gente encontra exceções, mas os professores, de um modo geral, pedem para os alunos anotarem na agenda aquilo que é passado para o dia. Alguns cobram com firmeza, outros nem tanto. Mas a agenda é algo muito importante. A agenda é fundamental para que haja uma organização daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo realizado em sala de aula e fora dela. A agenda tem o seu valor e precisa ser realmente valorizada. Só que muita gente não sabe como usar essa agenda. E para isso, um professor ele pode explicar, ele pode orientar. É interessante que isso aconteça desde criança, desde pequeno. As mães normalmente gostam de ver as coisas na agenda, né? Assinarem, verificarem o que está acontecendo, mas tem outras que nem olham. E às vezes o pai olhou, a mãe não olhou, o pai assinou, a mãe não sabe, a mãe que cobra o exercício não cobrou porque o pai não avisou. Isso pode acontecer. Essa organização ela é mais ou menos complexa, mas depende da colaboração de todos. Como eu digo, né, e tenho repetido isso mais a miúde, educação é relação. Então, se não houver relação, fica mais difícil. E o professor passa o exercício, a maioria dos professores passa os deveres de casa. Por quê? Porque é uma forma de treinamento e depois ele cobra.
Essa cobrança é que não é agradável para a maioria dos alunos. Os alunos não gostam muito de cobrança. É natural que isso aconteça. Mas essa cobrança é necessária, porque dizia um filósofo que educação é tudo aquilo que fica depois que você esqueceu tudo que aprendeu. Né? Então ali você teve educação, ali você teve aprendizado. Então, o treinamento é importante. Por exemplo, uma criança pequenininha, ao aprender a escovar os dentes, no início é uma brincadeira, é até chata às vezes, mas vai se tornando uma brincadeira até que se torna um hábito. E qual de nós não escova os dentes após as refeições, de manhã, ao acordar, antes de dormir? Quer dizer, são hábitos que ficam, hábitos que deveriam ficar e que a gente ficaria menos doente se utilizasse, é o de lavar as mãos. Oh, por que a gente não lava as mãos? Por que a gente não sabe lavar as mãos corretamente, né? Com aqueles movimentos repetitivos, importantes, que às vezes a gente lava mal lavada a mão, lava de qualquer maneira, ou às vezes nem lava, chega em casa não lava as mãos, né? Para começar, não lava as mãos antes das refeições, não lava as mãos antes de ir ao banheiro, ao sair do banheiro. São hábitos que precisam ser formados, e toda vez que você está no início da formação desses hábitos, acaba sendo chato. Assim como, se a gente não tem um hábito formado de fazer o dever de casa, é chato. Ele é uma coisa que, a princípio, é sem sentido. Puxa, está tirando meu tempo para outras coisas. Mas as pessoas esquecem que não é um simples hábito para encher a paciência, mas é a formação de alguma coisa. Eu não vou conseguir aprender a somar, a subtrair, a multiplicar, a dividir, a fatorar, a resolver pequenas equações se eu não tentar. Hoje, você fazer uma prova dos 9 é algo desconhecido. Ninguém sabe o que é. Fazer uma prova real, que é a melhor delas, diga-se de passagem, é um monstro para muita gente. E, no entanto, é uma coisa simples. Você conhecer uma declinação verbal, você saber como se usa cada tempo verbal, cada pessoa, é uma dificuldade. Você quer que eu faço para você? Não, é que eu faça. Não é presente do indicativo, é presente do subjuntivo. Né? Então é diferente, as pessoas precisam entender isso. Porque se elas não entendem esse mínimo, elas não vão chegar a lugar nenhum. O grande problema é que às vezes as pessoas não sabem por que estão fazendo isso. A gente contextualiza pouco os motivos, né? Por que eu aprendo isso? Por que eu aprendo a fatorar? Por que eu aprendo equação de segundo grau? Por que eu tenho que aprender dentro da história do Brasil como é que é realmente a história, como é que chegaram as caravelas, quem foi Pedro Álvares Cabral, depois Dom João VI chegando aqui, como é que foram os governos gerais antes de Dom João VI, e assim sucessivamente. Ah, não é importante? Tudo é importante. Para a gente formar uma opinião, a gente tem que ter um conhecimento pregresso. Pelo menos uma opinião pregressa a partir de um conhecimento que, algum momento, que em algum momento, pelo menos um conhecimento pregresso. É importante que a gente tenha. Pois meus amigos, os exercícios de casa são importantes. Imagine a pessoa que está estudando piano resolver treinar só na hora que o professor está junto. Não dá certo, tem que treinar, 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 ler as partituras e movimentar os dedos, errar, errar, acertar. Todo mundo faz isso. Os grandes profissionais fazem isso. Imagine um grande cirurgião que não treina a cirurgia, que lê sobre a cirurgia e vai lá e se mete a fazer. Ele tem que saber o que vai acontecer se ele faz um corte, que tecnicamente é uma incisão, em cada órgão, o que pode acontecer se fizer, como vai suturar, quer dizer, fazer as costuras nos órgãos ou nos tecidos, de que forma cada coisa vai acontecer, quais são as técnicas, como é que eu vou utilizar as mãos
para aquelas técnicas. Então, ele não vai fazer isso na cirurgia, ele tem que fazer isso com teste, com modelos, com tecidos já retirados, né, de cadáveres, etc, etc, etc. Ou seja, se não treinar, se não fizer o dever de casa, se não exercitar, não chega lá. Então, meu convite a você é: não fique chateado com seu professor que passa o dever de casa. Olhe a sua agenda. Quando o professor estiver passando, use a agenda. Use a agenda porque ela é importante para você. Ela vai permitir que você se lembre aquilo que ele disse e que vai precisar para a próxima aula. Naturalmente, seu resultado vai ser melhor. Naturalmente, o seu aprendizado vai se dar de maneira mais efetiva. E, naturalmente, você vai precisar se esforçar menos para ser cada vez melhor. Sabe por quê? Porque o hábito estará implantado. E se o hábito está implantado, ó, fácil, beleza, molinho. Boa sorte para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.